Saudações de Dia das Pessoas! Estamos estudando a Bíblia diariamente. A Bíblia é o nosso livro sagrado. A gente estuda a Bíblia através desse livrinho aqui chamado Lição da Escola Sabatina. Nesses últimos dias estamos vendo como que Deus vai julgar o seu povo, como que Deus vai condenar o seu povo pela santidade do povo lá de fora. Me explico melhor. Deus vai nos reclamar que as pessoas mundanas estão vivendo melhor. Eu ouvi vários, e não, essa semana eu ouvi isso. Ah, você quer achar uma moça da igreja? Aliás, eu falei isso, oh meu Deus, eu falei isso. Verdade. Agora é com dor no coração que eu falo o que eu falei. Tem pessoas que são de fora da igreja, melhores do que as pessoas da igreja. Tem mulheres fora da igreja, mais virtuosas do que as mulheres da igreja. Gente, agora que eu tô em consciência de que eu disse isso. Abacuque falou: o Senhor vai nos castigar com Babilônia, que é um povo ruim? Deus disse: sim, ele é um povo ruim, mas a culpa maior é de vocês, porque vocês me conhecem, vocês tinham o dever de me adorar e não fizeram. Hoje, quarta-feira, 4 de junho, estamos nas últimas semanas do trimestre, e a partir de julho vamos começar a estudar Êxodo. Ah, que lindo! Vamos conhecer a saga de Moisés até entrar na terra prometida, na cidade santa, na Canaã terrestre. A caminhada de Moisés pelo deserto com o povo de Deus, ela vai se equiparar à caminhada do povo cristão hoje, pelo deserto desse mundo até o céu. Então nós vamos a Canaã celestial. Assim como eles entraram em Canaã terrestre, nós entraremos na Canaã celestial. O juízo de toda a terra, quarta-feira, dia 4. Pouco antes da destruição de Sodoma, um episódio curioso ocorreu nas planícies de Mamre. Deus visitou Abraão e prometeu que ele teria um filho, de cuja descendência viria o Messias. Jesus de fato veio da linhagem de Abraão, Gálatas 3,16. Então a história repetidamente se volta para a questão das cidades ímpias da planície. A cidade ia ser destruída, disse Deus. E ele disse a Abraão: você será pai de Israel. Israel será uma grande nação. Abraão teve Isaac e Isaac teve Israel. Leia Gênesis 18, 17 a 32. O que aprendemos com esse texto sobre o caráter de Deus e a maneira pela qual ele planeja lidar com o mal? Leia lá e volta aqui para os comentários do autor. Deus não deve explicações, mas escolhe revelar seus planos e motivações para a raça humana. Como escreveu Amós. Eu estava falando sobre isso esses dias. Que Deus, ele fala o que vai fazer. Veja a lição, essa lição foi meio profética. Foi como se Deus dizendo que o novo Papa seria chamado de leão. Deus, ele revela o seu plano aos profetas. E ele obriga Satanás a revelar seus planos também aos seus profetas. Satanás também tem seus profetas.
Ele fala em Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. E ele obriga que Satanás revele também as suas intenções. Satanás está revelando o que ele vai fazer. Satanás quer o quê? Quer a supremacia do mundo. Satanás quer uma lei só para ele. Satanás quer ser adorado. É o grande dragão vermelho de Apocalipse 12, querendo adoração. Ele persegue a igreja. No capítulo 13 ele encontra a igreja e ele exige adoração. E a igreja pervertida vai adorar Satanás. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus declarou que a única coisa certa a fazer seria informar a Abraão sobre o que estava prestes a acontecer, dizendo que iria testemunhar em breve. Deus permaneceu com Abraão, enquanto os dois anjos foram à cidade ímpia para chamar os que atenderiam à advertência. É impossível não pensar nos anjos simbólicos do Apocalipse, que realizavam a mesma tarefa dos últimos dias, chamando o povo de Deus que vive em Babilônia para sair dela. Saia dela, povo meu. Apocalipse 14, 6-12. Apocalipse 18, 1-4. Os anjos que alertaram Sodoma e Gomorra são representados hoje pelos anjos de Apocalipse 14. Esses anjos somos nós, os que aceitaram viver verdadeiramente sob a lei de Deus. É nosso dever gritar ao povo: fugir de Babilônia, sai dela, povo meu. Não é o leão 14 que vai te salvar, é o leão 0. Não é o Papa Francisco, que Deus o tenha, com a sua carta Laudato Si, Fratelli Tutti. Não. É Apocalipse 14, temam a Deus e dai-lhe glória, obedeçam aos seus mandamentos. Enquanto a advertência final era proclamada, Deus conversava com Abraão sobre o que estava prestes a acontecer. E ele voluntariamente se sujeitou às perguntas do patriarca. E aí o patriarca começou a perguntar: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, disse Abraão. O juiz de toda a terra não faria isso. Gênesis 18, 25. Abraão não estava apenas avaliando o caso de Sodoma, mas estava também examinando o caráter de Deus. Abraão queria saber se Deus era realmente esse matador. Bom dia, meu jovem. Abraão falou: o Senhor vai destruir a cidade inteira, o Senhor está doido! O Senhor é muito misericordioso demais, isso não vai acontecer, Sodoma não será destruída. Um dia eu falei essa besteira. Eu era cobrador de ônibus. Eu era muito gaiateiro, sabe? Como hoje ainda sou. Pouquinho. E daí embarcou uma família, um monte de criança, paladeira, né? E aí eu, como gaiato, falei: ah, que beleza! Essa é a prova de que Deus não destruirá o mundo. Olha que crianças bonitas, maravilhosas. Deus não vai ter coragem de fazer isso. Foi a primeira vez que eu fui chamado de ímpio. Eu falei: pelo amor de Deus, eu não quero ser ímpio. Entre os passageiros tinha um senhorzinho bocudo. Ele podia ter ficado quieto, mas graças a Deus ele não ficou. Se levantou e falou: meu jovem, eu era jovem, tinha 18 anos. Não se iluda com isso, porque Deus criou os ímpios para a destruição do último dia. Uau! No último dia, meu irmão, não importa se você é inocente,
Não importa se você não fez mal, se você não roubou, não matou ninguém. Não importa se você é adulto ou se você é criança. No último dia, fogo do céu vai cair e vai destruir Sodoma. E vai destruir Gomorra. E vai destruir Israel, como aconteceu. E vai destruir a nossa bela cidade, Barueri. Vai destruir a nossa bela capital, São Paulo. E não importa quão bom você seja. Ele disse, aquele tiozinho, você é responsável pela destruição do mundo. Não importa se você é bom ou mal, você é responsável. O mundo será destruído. Fogo cairá do céu e todos seremos destruídos. A única exceção será a misericórdia de Deus. Você não quer ser destruído como o ímpio comum? Então pare de ser ímpio comum. Reconheça o seu pecado e volte para Jesus. Volte para Deus. Abraão falou, o Senhor não é mau, o Senhor não vai matar a cidade inteira. Deus falou, não vou matar não. Os anjos já estão indo lá com a espada para acabar com tudo. Mas, Abraão, eu vou falar para você uma coisa. Acho que foi Abraão que sugeriu. Se tiver 50 justos lá, o senhor vai matar a cidade? Deus falou, não. Se tiver 50 justos, eu não vou matar a cidade. Eu não vou destruir a cidade. Eu revogo o decreto de morte que está sobre a terra. Olha, meus amados, meus irmãos. Se tiver 50 justos, Deus vai revogar o decreto de destruição da terra. Abraão falou, pronto, salvei. Abraão falou, pronto, salvei Gomorra e Sodoma. Salvei a minha família que está lá. Mas Abraão ficou preocupado, será que eu salvei mesmo? Senhor, tá bom, mas e se não tiver 50, tiver só 40? Deus disse, eu pouparei a cidade se tiver 40 justos. Abraão ficou contentinho. Mas ele vai, meu Deus, será que tem 40? Será que aqui em Barueri tem 40 justos, Senhor? Não sei. Ou vai cair fogo sobre nós? Senhor, e se for 30? Deus disse, tá bom, Abraão. Por amor aos 30 eu pouparei Sodoma e Gomorra. Abraão começou a ficar animado, mas pensou, meu Deus. Se for 20, o senhor vai destruir a cidade só porque faltou 10? Se for 20. Deus disse, eu não vou destruir a cidade. Abraão falou, Senhor, permita que eu fale só mais uma vez. Permita que eu me atreva a falar mais uma vez. E se for 10? Aí Deus disse, se for 10 eu ainda pouparei a cidade. Se tiver 10 justos. Eu acho que aí Abraão parou de falar porque ele ficou, né, com medo de Deus tacar fogo nele. Mas qual é a moral dessa história? Deus quer destruir a cidade? Não! Deus quer salvar a cidade, por mais ímpia que seja. Deus quer salvar a cidade. Jerusalém estava ímpia. Deus queria salvar, mas o povo recusou a salvação. Deus queria salvar Samaria das garras do exército do Assírio lá, esqueci agora. Israel do Norte. Mas o povo não quis. Então essa experiência de Abraão diz o seguinte: Deus quer salvar tantos quantos estiverem
dispostos. Deus morreria se o pecador fosse apenas um, você. Se fosse só eu, ele viria morrer por nós. Então, meu irmão, erguemos a nossa voz e gritemos alto. Deus quer salvar você e Ele vai poupar a cidade inteira por causa de você. Ele não salvou Sodoma e Gomorra porque, pasmem, lá não tinha um justo sequer. É de ficar pasmo. Ele salvou Ló e suas filhas por amor ao seu filho Abraão. Bom dia. Vai com Deus. Não tinha ninguém justo em Sodoma. Nem Jó era. Jó não, estou confundindo os homens aqui. Nem Ló era. O único status que Ló tinha era ser filho de Abraão. Ele não era justo, mas ele era temente a Deus. Não quero fazer maldade aqui para Ló, tá bom? Porque eu penso assim, ó. Deus poupou Ló. Depois que Deus poupou Ló, o que aconteceu? As duas filhas que foram salvas com ele, dormiram com ele e tiveram filhos dele. Foi uma loucura. Duas nações terríveis. Esqueci o nome das nações agora, mas são nações que estão aí sofrendo até hoje. Acho que são Moabitas, eu não lembro mais. Não quero procurar, estou indisposto. Deus vai subjugar a terra. Isso não é o talvez, isso é um fato. O talvez é: estaremos nós preparados? Estaremos nós advertindo aos nossos semelhantes? Abraão não estava apenas avaliando o caso de Sodoma, mas também examinando o caráter de Deus. Abraão queria saber se Deus era bom mesmo. E Deus provou que era. Deus falou: se tiver um salvo, um justo, salva a cidade. Mas ele não viu um sequer. Da mesma forma, antes que venha o fim, Deus abrirá os livros do céu, Apocalipse 24, 11 a 15, permitindo-nos investigar as evidências antes que ela faça descer fogo do céu sobre a terra. Teremos 1000 anos para obter respostas para as nossas perguntas, ainda não respondidas. Antes do juízo sobre os perdidos, Deus nos dará 1000 anos para entender o que houve com cada um e por que isso sobre... E por quê? O que isso diz sobre o caráter de Deus e sua disposição de ser julgado por criaturas que dependem dele e não têm direito de saber essas coisas? Finalizando a história, eu estava trabalhando, era cobrador de ônibus. Eu admirei as crianças, eram bonitas, estavam indo para a igreja, todas vestidinhas com vestidos, aqueles vestidinhos flu-flu, não sei como é que chama, aquelas menininhas bonitinhas. Aí eu falei: olha que beleza, a prova de que Deus não vai destruir a terra está aqui, ó, a inocência das crianças. Aí um tiozinho falou: não se iluda, meu filho, Deus criou o ímpio para a grande destruição do último dia. Aquilo me estremeceu.
pouco menos de um ano depois, desse evento eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse evento teve muita influência, claro. Aí passou o ano, no ano seguinte, eles estavam apresentando os novos líderes da igreja. Adivinha? Eu fui eleito para o meu primeiro cargo na igreja oficial. Fui eleito diácono. Eu fui eleito e reeleito diáconos várias vezes na igreja de Deus, graças a Deus. Eu me jubilei faz uns 5 anos como diácono. Eu fui diácono consagrado. Sabe quando o pastor faz aquela bênção especial? Então, graças a Deus, eu fui jubilado com chave de ouro. Servi a minha igreja mais de 30 anos a fio. E quando eu fui apresentado como diácono, adivinha quem estava na igreja e que veio se apresentar a mim, que eu não sabia quem era? Aquele tiozinho! Ele falou, eu estou estupefato que você esteja aqui na igreja de Deus. Você não me conhece, eu sou aquele tiozinho lá. Ele era irmão da igreja, eu nem sabia. Graças a Deus. Você precisa estar certo de que Deus quer salvar você. Mas existe uma sentença sobre Sodoma, sobre Gomorra. Existe uma sentença sobre Israel. Existe uma sentença sobre Jerusalém. Existe uma sentença sobre Roma. Existe uma sentença sobre Babilônia. Existe uma sentença sobre São Paulo, Barueri. Existe uma sentença sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos. Existe uma sentença sobre o mundo, e fogo cairá do céu e nos destruirá a todos. O único modo de nos libertar disso é aceitar a Jesus Cristo como nosso inteiro Salvador. Pelo amor de Deus, meu irmãozinho, aceita Jesus agora, já. Você não sabe se você vai estar respirando até a tarde. Se inscreva no canal se ainda você não fez isso. Dê o gostei ou não gostei. Pro YouTube tanto faz se você gostou ou não gostou. O importante é que você interaja aí comigo, tá bom? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.